Graça e paz, irmãos. Amém? Já faz 8 meses que nós estivemos aqui num culto festivo de organização dessa igreja e é tão bom retornarmos e vermos o rosto dos amados, ver rostos novos. Eduardo não conhecia. Que bom te conhecer, Eduardo. Cantarmos juntos esse louvor a Deus. Também os pais do Sérgio. Prazer conhecê-los, que Deus os abençoe nesta visita, no retorno para casa também, que Deus os guarde. Que bom, irmãos, nós temos este momento de adorar esse Deus maravilhoso e não poderia ser diferente. Nós nos reunimos aqui para louvar, bendizer o Senhor, para apresentar diante dEle a nossa oferta, nosso sacrifício, que é agradável à presença dEle, e são o fruto dos nossos lábios, do nosso coração, da nossa vida. Mais uma semana nós terminamos de lutas, de adversidades e estamos diante de uma nova semana. E certamente diante dessa nova semana nós temos muitos desafios. E esses desafios certamente se tornam menos difíceis quando nós temos uma visão clara daquilo que nós vamos fazer. Concordam comigo? Imagina que você tem algo para fazer e acaba a energia elétrica, acaba a luz. E você tem que resolver um problema no escuro. Você já enfrentou esta situação? A gente bate a canela na cama, a gente tropeça nos móveis dentro do nosso ambiente, o ambiente que nós estamos acostumados a ir e vir. E quando falta energia, a gente acaba se atropelando. Não é assim? Mas Jesus diz em João capítulo 8, verso 12, que Ele é a luz. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus não diz no Evangelho de João 8, 12, que nós não vamos ter dificuldades. Porque no capítulo 16, o dobro do 8 é 16. No verso de número 33, ele diz, no mundo vocês vão ter aflições. Só que eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês tenham um bom ânimo. Eu venci. Então, com Jesus, certamente, a nossa vida se torna muito mais prática. Jesus diz que nós somos escolhidos para ser luz e ser sal. E Jesus, usando a analogia da luz, ele diz que ninguém acende uma lâmpada, um lampião, que era uma lamparina, uma candeia, para colocar essa candeia debaixo da cama, ou debaixo de um cesto. Mas esta candeia, esta lâmpada, ela é colocada no lugar devido, ou seja, no lugar elevado, para que todos que entrem na casa vejam a luz, não a lâmpada. Porque quando eu vejo a luz, eu posso ver os obstáculos e posso me desviar dos obstáculos que vêm à minha frente. Então, nossa vida deve ser uma vida que facilita a vida dos outros. Quando as pessoas entram em contato comigo e contigo, elas vão ter uma noção clara de onde elas podem, o que elas podem fazer. Porque quando nós entramos em contato com uma pessoa que nós desconhecemos qual é a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, de repente aquela pessoa explode na nossa frente e a gente fica assim apavorado, sem saber o que fazer. Já viram pessoas que explodem por qualquer coisa? Então hoje nós queremos meditar um pouco sobre o tema que o pastor Miguel está trabalhando esse ano na igreja. Qual é o tema que vocês estão estudando esse ano? Unidade e avivamento. Unidade e avivamento. Então hoje nós queremos ver alguns conselhos do apóstolo Paulo sobre a unidade da igreja. E eu quero convidar vocês para, então, olhar um texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 1 a 6. Então, acesse a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia. Você pode acompanhar esse texto. Ele é a base para a nossa reflexão. Vamos então à leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor,
peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é Pai sobre todos, é Pai por todos e é Pai que está em todos. Amém? Vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus e pela misericórdia do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, venha falar ao nosso coração através da Tua palavra, que ela seja não apenas uma carta do apóstolo Paulo para esta igreja em Éfeso, mas que seja a carta do Senhor para nós neste encontro, neste lugar, nesta hora. Ó Deus, que assim como o profeta Ezequiel, ao ver aquele grande vale de ossos secos, e mesmo tendo profetizado de tal maneira que aqueles ossos se organizassem, cada osso no seu devido lugar, depois da profecia, a carne, os tendões, a pele veio sobre aquele corpo, mas ele ainda não era vivo, porque faltava o sopro do Espírito Santo do Senhor. Senhor, sopra sobre nosso coração, para que não sejamos apenas ouvintes aqui, mas sejamos operosos praticantes, como Tiago nos aconselha. Não sejamos apenas ouvintes, e muitas vezes negligentes, porque sabemos a Tua vontade, e na maioria das vezes nós deixamos de praticá-la. Perdoa-nos, Senhor, e dá-nos um coração obediente, humilde na Tua presença, durante a vida, Senhor, da Tua igreja. No nome precioso daquele que por nós morreu, ressuscitou e está sentado à Tua direita, o cabeça da igreja, Cristo Jesus. Amém. Amém. Queremos meditar nesse texto, então, conselhos universais para os cristãos. Por que conselhos? Conselhos são princípios pelos quais nós vamos analisar a nossa vida, nós vamos conduzir a nossa vida, nós vamos ouvir pessoas nos ajudando. Nós não sabemos tudo, nós precisamos conselhos. Nós ouvimos aqui na ministração, na hora do louvor, Jonatas disse, não ande sozinho. Aliás, Eclesiastes, ele diz que se um cair, o outro estende a mão e o ajuda a levantar. Mas ai daquele que estiver sozinho. Então, a palavra de Deus sempre nos aconselha a não andar sozinhos. Aliás, quando Deus criou o mundo, antes de Ele dizer, eis que tudo é muito bom, Ele disse, não é bom. O primeiro não é bom veio antes de eis que tudo é muito bom. O primeiro não é bom é quando ele viu o homem sozinho. Ele disse, não é bom que o ser humano ande sozinho. Não está se referindo apenas ao ser humano masculino, mas está se referindo à raça humana. É necessário que nós andemos unidos. Deus é um, mas eles são unidos. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. E esse texto nos fala dessa unidade. Então nós precisamos andar unidos. Quando Jesus escolheu seus discípulos, Ele não mandava discípulos sozinhos fazer as suas tarefas. Aliás, o único que foi sozinho foi Judas, que foi vender Jesus. Ninguém foi com Ele. Quando Jesus separou os 70 ou 72, Ele disse para eles irem em duplas. Então, quando nós andamos juntos, nós temos mais possibilidade de chegarmos mais longe. Se você for sozinho, talvez você chegue mais rápido, mas se você for em dupla, você vai chegar muito mais longe. Você vai ter apoio, você vai ter ajuda. Antes de tudo, eu gostaria de falar sobre essas duas palavras: unidade
ou uniformidade, ou unidade versus uniformidade. Deus ensina a unidade, não a uniformidade. Aliás, Deus é contrário a tudo que é uniforme. Já reparou que Deus criou cada um de nós diferente? Ele deu uma digital para cada um de nós diferente. Ele deu uma íris do olho para cada um de nós, um DNA, cada um de nós diferente. Nós temos diferentes gostos, que bom! Já imaginou se todo mundo gostasse do vermelho ou todo mundo gostasse do azul? O mundo não seria colorido, seria de apenas uma cor. Mas Deus é um Deus de unidade. Eles são unidos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Deus criou o mundo, Ele disse, façamos. E o outro disse, estou junto. E o Espírito Santo disse, já estou fazendo a minha parte. Gênesis, no capítulo 1, nos versos 1 a 3, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo descritos ali. No primeiro versículo da Bíblia, em hebraico está escrito, Bereshit bara Elohim u'ehe haaretz u'eha shamai. Tem um Aleph e um Tav ali que não é traduzido, são 7 palavras. As primeiras 3 palavras são traduzidas, as 3 seguintes são traduzidas. Em grego seria o alfa e o ômega. Lembra de alguma palavra de Jesus lá em Apocalipse? Ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Aliás, Jesus falava hebraico, então ele disse, eu sou o Aleph e o Tav. E João diz, ele estava no princípio com Deus, tudo que foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, lá, aquele verbo, aquele Aleph, Tav, é Jesus. Tudo que Deus criou através de Jesus. Ele não criou nada sem Jesus. E Ele criou para Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam unidos. Quando Jesus sai da água do batismo, o Pai fala do céu, o Espírito Santo desce sobre Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos. Na ressurreição, na glorificação, Deus sempre está unido. Deus tem unidade. Isso aqui é uniformidade. Tudo do mesmo jeito. Muita gente pensa que o céu vai ser uma monotonia. Ou seja, a mesma nota o tempo todo. Mi, 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 mi. Mono é um tom, um mesmo tom. Não é monotonia. Na verdade, no céu vai ter tantas harmonias que você nem faz ideia. Nem ideia você faz do que vai acontecer lá no céu. Hoje de manhã tinha um pássaro sentado em cima do poste na frente da minha garagem e eu me encantei com o canto daquele pássaro. Eu não me lembro, nem sei que tipo de pássaro era aquele, mas era muito lindo o canto dele. Eu imaginei que era um sabiá. Disseram para mim que sabiá canta muito bem, mas era muito bonito o canto dele. Até fiquei tentado a procurar o canto dos pássaros para saber qual é o canto de cada pássaro. Só que daí, quando eu fosse ver ou ouvir, talvez na internet, eu já não lembrasse mais do que era de fato o canto daquele pássaro. Porque nossa mente ela é falha, nós somos esquecidos muitas vezes. Então nós precisamos ser lembrados sempre e de novo. Por isso nós vimos aqui e lembramos sempre a igreja, nós precisamos andar unidos. Nós precisamos estar unidos. Em Gênesis, no capítulo 11, Deus diz que aquele povo que havia saído da arca e já havia se multiplicado muito, ele diz assim, eles falam a mesma língua e estão unidos. Agora nada será impossível para eles. Mesmo para fazer alguma coisa ruim e errada, se a gente tiver unidade, nós fazemos. Nós conseguimos executar os planos. Eu sempre ficava indignado e, às vezes, perplexo com o raciocínio dos bandidos. Eu não sei se você concorda comigo, mas para mim o bandido não pensa bem. Porque vamos supor que nós temos uma quadrilha de 5 pessoas e nós assaltamos um banco e um dos nossos componentes nos rouba. A gente não bate palma. A gente não diz, aprendeu!
Não, a gente vai atrás dele e diz, você está sendo desonesto. Até o ladrão quer honestidade. Então eu não consigo entender qual é o raciocínio deles. Porque ele deveria bater palma quando um dos seus companheiros da sua súcia os surupiam. É ilógico. Isso aqui é uniformidade. É o mesmo produto plantado na mesma distância. Não é verdade? Agora, isso aqui é unidade. A unidade é uma propriedade pela qual um ser não pode ser dividido, ou se dividir em outro menor, sem que esse processo possa perder parte da sua essência ou destruir-se. Deus não veio para nos destruir. Aliás, Jesus disse que tem um inimigo das nossas almas que veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para nos dar uma vida plena. Deus não veio para nos dividir. Deus veio para nos dar vida. Então, unidade ainda que tenhamos diferentes opiniões, estamos unidos num só propósito. Esse é o propósito da igreja. Ainda que somos de diferentes opiniões, as nossas opiniões elas vão se juntar para formar um todo e não oposto um ao outro. Às vezes a opinião do outro seja um pouquinho diferente da minha, mas não significa que ela seja oposta. Ela pode ser o complemento da minha ideia. Então nós precisamos ver a liberdade de falar, de expressar, sem se opor. Só porque aquela ideia não é igual à minha, ou a minha ideia não foi a escolhida, não significa que a minha ideia não seja importante. Eu não preciso apagar a luz do outro para que a minha brilhe. No meio de um monte de luzes, até o espelho brilha. Eu preciso avaliar quem eu sou. Lucas capítulo 9, versículo 49 e 50, Jesus está indo para Jerusalém. Lucas, até o capítulo 9, ele conta todo o ministério de Jesus. A partir do capítulo 9 de Lucas, ele está falando do final do ministério, daquela última semana, praticamente. E aqui, um dos seus discípulos amados, aliás, ele se identifica como discípulo amado, ele diz para Jesus, ele chega e diz assim, falou João e disse, mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não nos segue, ou não segue conosco. João, de uma certa forma, talvez queria defender o ministério de Jesus. E olha a resposta de Jesus para João. Não proibais, pois quem não é contra vós, outros, é por vós. Então as ideias, elas podem ser diferentes, mas elas podem ser complementares. Elas podem completar aquilo que estava faltando. E João fala a mesma coisa. Jesus, na sua oração, ele diz, não rogo somente por esses, que eram seus discípulos diretos ali, aqueles 11 e também aquele que foi escolhido no lugar de Judas, que era Matias, não somente estes que estavam com ele naquela noite, naquela ceia, mas também por você, que hoje está aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, da palavra deles que foi registrada, está aqui, está na sua mão, a palavra de Deus, o registro, o testemunho daquilo que Jesus fez. E através desse testemunho eu creio, você crê. Então Jesus está orando por mim, está orando por você também, nessa oração, e Ele continua intercedendo por mim e por você, porque Ele não ficou no túmulo, Ele 3 dias e 3 noites depois, Ele saiu do túmulo, Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele está intercedendo por mim e por você. Ele diz nessa oração, por eles eu me santifico. Jesus já é santo, Ele é perfeito, mas Ele está se consagrando o tempo todo por mim e por você.
É este amor de Deus que deve constranger o meu coração. E é isso que Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios. Ele diz, no capítulo 5, no versículo 14, ele diz: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Vamos analisar essa questão. Um morreu por todos, logo, todos morreram. A fim de que todos sejam um. Não somente aqueles discípulos que andaram com Jesus, mas eu e você hoje podemos ser um só corpo. Efésios, no capítulo 1, ele fala que Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, ele está falando da ceia, ele diz assim, que se a pessoa come do pão e bebe do cálice, sem discernir o corpo, ou seja, sem ter noção, sem levar em conta de que ele faz parte do corpo, que é a igreja, que ele precisa estar empenhado 100%, ajudando, sustentando, orando, apoiando, estando presente, ele está comendo e bebendo juízo para si. Essa palavra é muito séria. Essa palavra é muito séria porque Paulo diz aos Coríntios: vocês são bebês na fé. Acaso o corpo de Cristo está dividido? Uns dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Ele diz no capítulo 3, no verso 1, eu não pude falar para vocês como a espirituais, e sim como a crianças na fé. Ou seja, Paulo está dizendo, a unidade do corpo precisa ser algo pelo qual nós devemos lutar sempre, 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 sempre. Eu só posso caminhar se um dos meus pés aceita o suporte dos meus 75 quilos sobre ele. Do contrário, o pé não avança. Então, na sequência, o outro pé suporta o meu peso para que eu possa continuar caminhando. Se uma mão segura um objeto, a outra pode trabalhar aquele objeto e assim nós vamos produzindo. É assim que funciona o corpo de Cristo. A igreja. Um deve estar apoiando o outro. Jesus ordenou para que nós nos amássemos, não nos amassemos. É só mudança de acentuação, mas com certeza dói. Quando nós nos amamos, nós facilitamos, e é isso que Paulo está aconselhando, e logo nós vamos entrar neste requisito. Primeiro conselho que Paulo dá está aí no versículo 1. Paulo diz assim: portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno com o chamado que recebestes. Nós devemos andar de modo digno da vocação. Essa vocação não vem do homem. Essa vocação, esse chamado vem de Deus. Quando nós ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo fala ao nosso coração e nós reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos, nos submetemos a seguir a Jesus. É um chamado de vida. O propósito de Jesus para nós é vida eterna. É por isso que nós somos chamados para sermos unidos ao corpo dele. No capítulo 1, Paulo fala 3 vezes sobre a glória de Deus. Ele diz que eu e você fomos criados para a glória de Deus. Tanto a glória do Pai, quanto a glória do Filho, assim como a glória do Espírito Santo, que nos selou para a sua propriedade. Nós fomos chamados. Você foi chamado. Talvez você não saiba disso, mas você foi chamado. Talvez você não entendeu isso ainda, mas você foi chamado. Porque Deus deseja a salvação de todos os homens. Para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Em segundo lugar, Paulo fala no versículo 2, que nós devemos andar em humildade. Com toda humildade. A palavra humilde, ela vem do Egito, segundo os estudiosos, quando o rio Nilo, ele subia e invadia as terras em volta dele, dava enchente, aquele humus, aquela borra
de madeira, de barro, ficava no lugar onde ele recuava de novo para o seu leito normal, e aquela terra preta, ela era muito produtiva. Aliás, até hoje é produzido nessa terra, ao lado do rio Nilo. Ou seja, ser humilde é permitir que o outro cresça através de minha vida. Isso significa que eu preciso abrir mão de mim. Romanos capítulo 15, verso 1, Paulo diz: aqueles que são fortes, nós que somos fortes, devemos não agradar a nós mesmos. Em 1 Coríntios capítulo 8, verso 1, ele diz que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. E lá no versículo 13 ele diz: se comer carne vai fazer com que o meu irmão se escandalize, então não como mais carne. Por amor, faça por amor. Andar em mansidão. Ele segue na sequência, ele diz: com toda mansidão. O toda, ele se repete para cada um desses princípios. Ele diz: com toda humildade, com toda mansidão. Ser manso significa que eu voluntariamente me dou ao trabalho de fazer alguma coisa. Um cavalo selvagem, por exemplo, que não é manso, ele não faz trabalho nenhum. Mas o cavalo manso, mesmo que às vezes seja mais forte que aquele selvagem, ele trabalha, ele produz. Significa submissão voluntária e consciente, com vistas a um fim maior. Então nós abrimos mão, nós respiramos fundo, contamos até 10. Eu não sei você, mas nós constantemente falhamos em muitas coisas. Quando foi pedido para pedir perdão aqui, eu pedi perdão por ter sido estourado hoje com a minha esposa. Ela falou um negócio e eu já... Eu não estava nem com um pavio curto, eu estava com um controle remoto, que aperta já acontece. Onde está a mansidão? Pela graça de Deus, a gente tem condições de reconhecer quando nós andamos na luz, mas quando nós não andamos na luz, que é Cristo, nós não vamos perceber, e aí nós vamos tropeçando em outras coisas, tropeça aqui, tropeça acolá, e vai se machucando, vai machucando os outros, pessoas que estão perto de nós. São as pessoas que nós mais machucamos. Por isso nós precisamos valorizar a mansidão, ser manso. O irmão de Jesus, Tiago, diz, no capítulo 1, ele diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. São conselhos preciosos, mas só faz sentido se nós praticamos. Por isso ele diz lá no versículo 22, sede operosos praticantes, não apenas ouvintes, porque aquele que apenas ouve a palavra, ele faz como aquela pessoa que olha no espelho, saiu dali e já se esquece qual era a sua aparência. Nós devemos praticar. Aquilo que nós aprendemos a praticar, mesmo no escuro, nós fazemos. Em 84, quando morei em São Leopoldo, servia as Forças Armadas, nós éramos obrigados a desmanchar o fuzil, o FAL, fuzil automático leve, FAL, e tinha várias peças, molas. E então a gente, no escuro, tinha que aprender a montar. Montava primeiro, praticava bem com luz, e depois no escuro, com o rosto vendado, a gente tinha que montar o fuzil. E tinha que funcionar. Mas porque nós havíamos praticado tanto na claridade, no escuro, nós não errávamos. Então, quando você pratica bastante a mansidão e a humildade, você não vai errar nos momentos trágicos e drásticos pelos quais você vai passar, certamente. Jesus não disse que a nossa vida seria sem nenhum tipo de obstáculo. Mas quando você estiver diante do obstáculo, você vai saber o que fazer, porque você praticou. Em quarto lugar, agir com longanimidade, com toda longanimidade. É um ânimo longo. Não é aquele ânimo curto que eu falei antes, mas é um ânimo longo.
A palavra ânima vem do latim, que significa alma. Uma vida longa. Ou seja, você vai acertar. E aí você está lá discipulando seu discípulo, e seu discípulo continua errando nos mesmos erros. Aí você diz assim, já chega. Já te falei 2 vezes, não vou mais, pastor Miguel, não vou mais discipular fulano, porque eu já falei 2 vezes para ele. Você imaginou se Deus falasse 2 vezes conosco? E já passasse a navalha? Não estaríamos nenhum de nós aqui. Mas Deus é paciente, Deus é longânimo, Ele é rico em misericórdia. O Salmo 136, por 25 vezes ele repete, porque a sua misericórdia dura para sempre. Repita comigo, a sua misericórdia dura para sempre. Se você está com a Bíblia aberta, em Efésios capítulo 4, olha o capítulo 5, verso 1. Vamos fazer esse desafio? Olha o capítulo 5, verso 1, olha o que Paulo diz. Eu não sei se a tua versão diz o mesmo que a minha, mas a minha diz o seguinte: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados. Isso significa que se Deus é misericordioso, se Deus é longânimo, se Deus é bondoso, se Deus é amor, nós podemos dizer, eu sou amor. Eu sou longânimo, eu sou misericordioso, eu sou compassivo. O inimigo quer que nós confessemos com a nossa boca, eu sou estourado, eu sou pavio curto, eu sou crente Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Nunca muda. Não. Nós devemos confessar com a nossa boca, eu sou o amor, eu sou a misericórdia de Deus, eu sou a graça, eu sou misericordioso, longânimo, paciente, manso, humilde, eu sou. Isso não é orgulho, isso não é orgulho. Orgulho se levanta contra aquilo que Deus ensina, isso é o orgulho. E Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Dá graça aos humildes. Muitas vezes nós somos carregados e ensinados a termos uma falsa humildade. Ah, pastor, eu não fui para o seminário, eu não estudei, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Ah, eu não consigo, eu não posso liderar uma célula, eu não posso ser um anfitrião, eu não posso ser um hospedeiro, eu não posso ser um discipulador. Ah, eu não... Isso é uma falsa humildade. Quantos de vocês foram pais solteiros? Quando nasceu a minha filha, que hoje está fazendo 29 anos, meus pais achavam que eu não ia dar conta. Que eu não seria capaz de educar a minha filha. Mas nós aprendemos a ser pai como? Sendo pai. Eu não sei se vocês aprenderam a andar numa aula 5 lições como andar. O equilíbrio funciona da seguinte forma. Não, a gente aprendeu a andar andando. Meus pais pelo menos me disseram que com 8 meses eu aprendi a andar. Eu não me lembro, eu era muito pequeno na época. Aliás, eu não pude dar pitaco nem para escolher meu nome. Mas nós aprendemos a falar falando. Aprendemos a andar andando. Não tem outro jeito, irmãos. Ajudando em amor. Então, nós precisamos declarar com a nossa boca que nós somos o amor de Deus. Nós somos pessoas que dão suporte, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar não é tolerar. Ah, eu não suporto mais essa mulher, não suporto mais meu vizinho. Não. A palavra suporte significa que apoio. Alguém precisa apoiar. Alguém precisa ajudar. Do contrário, nós não vamos conseguir vencer. Normal, gente.
Criança tem que ser criada dentro da igreja, desse jeito. É ou não é? Quem espera seu filho parar de chorar para levar no culto, nunca vai levar. Ele vai chorar no sepultamento dele, sem Cristo. É ou não é verdade? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for idoso, não vai se desviar dele. Então, nós devemos ajudar uns aos outros, nós devemos nos esforçar pela unidade espiritual. Olha só o que Paulo fala, então, no versículo 3. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vocês acham que para ter paz é simples? Tem um ditado latino que diz que quem quer paz se prepara para a guerra. Quem quer paz se prepara para a guerra. Ou seja, você conhece seus limites, você conhece seus esforços, sua força, você conhece a força do inimigo, você sabe onde ele vai atacar, então você vai preventivamente colocar barreiras, impedir que o inimigo entre a qualquer custo, de qualquer maneira. Porque você, na verdade, quando você olha a carta de Paulo aos Efésios, você tem que olhar a carta inteira, não apenas um texto fora de contexto. Porque na sequência, no mesmo capítulo, ele fala no versículo 27, não deis lugar ao inimigo das suas almas, ao diabo. No capítulo 6, no versículo 10 até o versículo 20, ele está falando de batalha espiritual. Ele está falando que nós devemos nos vestir como soldados, com capacete, espada, escudo, couraça, sandálias. Por quê? Porque nós estamos em batalha, gente. No capítulo 2, no versículo 6, ele diz que Deus em Cristo já nos fez assentar nas regiões celestiais. E por isso, no capítulo 6, versículo 12, ele diz, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então nós devemos nos esforçar, abrir mão de nós muitas vezes para que nós possamos manter o vínculo da paz. A paz, ela não é conquistada sem esforços. Mas se todos nós andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos paz uns com os outros. João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 7. Então, nós precisamos manter este vínculo da paz. Manter a paz entre os irmãos. Ter como exemplo sempre a unidade de Deus. Então, aqui nós vamos ver algumas coisas importantíssimas. Em Efésios 1, versículo 22 e 23, diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, que é os pés de Jesus, e para ser o cabeça de todas as coisas o deu à igreja, a qual, ou seja, a igreja, é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Ou seja, é a plenitude de Deus. Deus está presente aqui. Quando você se reúne como célula lá na sua casa, você é a igreja. A plenitude de Deus está presente lá. Então, as suas orações lá na célula são ouvidas, tantas quantas são ouvidas aqui. Por isso, Cristo é o cabeça, e não nós. Não é o homem que tem que tomar a direção da igreja do Senhor Jesus. É Ele mesmo quem constrói a sua igreja. Ele diz para Pedro, eu edificarei a minha igreja. Ele não disse, olha Pedro, você vai edificar a minha igreja. Ele disse, eu edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, versos 18 e 19. 7 fases da unidade de Deus. Um só corpo. Vamos ler juntos? Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. O 7 simboliza a totalidade, assim como o menorá. Menorá é o candelabro. Deus mandou
Moisés fazer com 9 amêndoas de cada lado, com 7 lugares para chama, para fogo, e era um instrumento só, um utensílio só do templo, feito de ouro puríssimo, simbolizando a unidade de Cristo, a unidade da igreja, a unidade do corpo, a unidade do Espírito Santo de Deus. Deus está presente. Outro exemplo que a Bíblia apresenta muito é o 4. E nós temos aqui no versículo 6 quatro questões, 4 ações do Pai em nós. Primeiro, Pai de todos. Ora, se Deus é o Pai do Mateus, não é só meu. Tem muita gente olhando para Deus como se ele não fosse pai do vizinho dele. Ele é ímpio. É nós e eles. Não, nós temos que olhar para o nosso vizinho como Jesus olha. Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 16, agora ninguém mais conhecemos segundo a carne. Nós devemos olhar para essas pessoas como agora nós olhamos para Cristo. Eles olhavam para Jesus e viam apenas um homem. Mas ele não é apenas homem. Ele é o Filho de Deus. E assim, quem está em Cristo é uma nova criação. O nosso vizinho, com o poder da palavra de Jesus, vai se tornar também uma nova criação. Tem muita gente orando para que seu vizinho se converta, para ele parar de incomodar ele. Ele bota lá um pagode em último som e tira meu sono. Ô Jesus, converte ele, daí ele vai ficar bonzinho, daí eu vou ficar tranquilo. Na verdade é a síndrome do salvo, sentado e satisfeito. Eu quero que o mundo se converta para não me incomodar. Não, irmãos. Jesus foi paciente. Ele é paciente. Nós vimos isso nessa carta. Nós devemos ser pacientes, longânimos, amorosos, misericordiosos, humildes. Essa é a nossa função como corpo de Cristo. Se Cristo é o cabeça, a minha mão não tem que dizer eu quero ir para lá e para cá, ou para cima e para baixo. Quem está mandando é meu cérebro, é a cabeça. Cristo é o cabeça da igreja. Não somos nós. Nós não vamos apenas levar o Evangelho àqueles que nós achamos que deveríamos levar, mas a todos. Em segundo lugar, Pai que é sobre todos. Ou seja, eu não estou acima de você, nem você está acima de mim. Mas nós temos um Pai acima de nós, a quem nós vamos prestar contas pelos nossos atos, quer bons, quer maus. Nós vamos prestar contas. Pai que é por todos. Se ele é por mim, ele é pelo Isaac também. Tem gente orando assim, oh Deus, o Senhor está vendo, né? E está assim, você não vai castigar? Teve uma certa ocasião, faz uns 14 anos, o pastor que me batizou, nós estávamos vivendo uns conflitos na igreja, e aí ele disse, olha, fulano está orando. Eu falei, é para o mesmo Deus? Ele olhou assim, arregalou os olhos desse tamanho e disse, então está tudo certo. Se está orando para o mesmo Deus que eu, aleluia, porque Deus é justo. Ele é pai daquela pessoa e é meu pai também. Então nós não temos que ter medo de nada, porque Deus, por ser justo e ser santo, ele vai fazer as coisas certas. Mesmo que aquilo não seja do meu agrado, mas ele vai fazer o que é certo. Se ele está no controle, e se ele é bom, ele vai fazer sempre o que é certo. Então é certo fazer o que é certo sempre. Pai que é por todos. Pai que está em todos. Nós devemos olhar para o nosso irmão como alguém amado por Deus. Aquele por quem Jesus verteu o seu precioso sangue naquela cruz. E devemos amá-lo neste nível. Não ande sozinho. Se você andar sozinho, certamente você vai perder o rumo.
Você pode até chegar mais rápido, mas quem não anda sozinho, anda acompanhado de boas companhias, vai muito mais longe. Amém? Queria orar com vocês, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e as eternas consolações do Espírito Santo, guarde seu coração e sua mente nele. Se você ainda não está sendo discipulado por alguém, comece a orar para que Deus encaminhe alguém para te discipular. Se você não está participando de uma célula, você comece a orar, peça a Deus. Quem sabe Deus quer que você abra uma célula na sua casa. A igreja primitiva, ela andava de casa em casa e no templo. São as duas asas com a qual a igreja levantou o voo e alcançou o mundo conhecido daquela época. Hoje, esta é a forma que o Espírito Santo está trazendo de volta para as igrejas. É a maneira, é a forma onde você pode ser bem cuidado e você pode cuidar bem os outros. Não vigiar, mas amar. Queria desafiar você a colocar seu coração humildemente diante do Senhor, dizer: eu quero fazer parte disso. Eu não quero andar mais sozinho, eu quero fazer parte dessa unidade da igreja. Talvez vai ser difícil para você no início, porque talvez você vai ter que abandonar muitas coisas que você acha que é socialmente aceitável, mas que diante de Deus e diante do corpo de Cristo e da igreja gloriosa que vai reinar com Ele pelos séculos dos séculos sem fim, a gente abre mão. A gente abre mão por amor. Paulo disse que estava abrindo mão de comer carne. Imagina se ele fosse gaúcho. Abrir mão de algo que é socialmente aceito. É socialmente aceito. Não tem nada de pecado com respeito a isso. Agora, se você faz alguma coisa contra a sua consciência, Paulo disse, você está pecando contra a sua consciência. Mas andar junto, nós vamos ir muito mais longe e com muito mais apoio, muito mais ajuda. Fecha teus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, nós vimos o desafio que a Tua palavra nos traz de andarmos em unidade, assim como Jesus orou por mim e orou pelos meus irmãos, e não somente por nós, orou também pelos Teus apóstolos, os primeiros, para que nós fôssemos unidos. Senhor amado, nós queremos buscar a unidade da igreja, queremos andar unidos, não queremos andar sozinhos, não queremos ser cabeçudos, não queremos ser teimosos, queremos ser unidos. Assim como Tu, ó Pai, o Filho, o Espírito Santo estão unidos, nós queremos também estar unidos. E unidos aqui, nós certamente estaremos unidos também contigo, porque este é o Teu plano, esta é a Tua aliança conosco, unidade. Ó Deus querido, abençoa-nos neste propósito, abençoa esta igreja, abençoa o pastor Miguel. Senhor, abençoa a palavra que ele está trazendo ao coração dos irmãos lá em Erebango. Abençoa o pastor Nestor, que está trazendo a Tua palavra lá em Getúlio Vargas. Abençoe a missionária Mari, que está levando a palavra do Senhor lá em Sertão. Ó Deus, que esta palavra aqui anunciada também produza frutos, frutos de vida e de esperança. Para a glória de Jesus, nós oramos. Amém. Amém.